Acabei de ver que tem um short de pijama ali pendurado na porta do banheiro e eu não vou tirar. E assim, vai ser muito ser muito desagradável se você ficar comentando e percebendo. Talvez você nem tivesse comentado e percebido se eu não tivesse falado nada, mas enfim. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast. Eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Eu acho que eu tenho tido essa reflexão sobre como eu olho as pessoas de fora e como também eu sou vista pelas pessoas de fora, porque com toda a jornada que eu compartilhei aqui nesse podcast sobre autoestima, sobre os altos e baixos, sobre saúde mental e tudo isso, é muito curioso ver às vezes como tem gente que te olha de fora de uma forma diferente. E eu digo isso porque, sabe quando você vê alguém no Instagram e você fala, tipo, nossa, essa pessoa, tipo, tem todas essas conquistas e ela deve se sentir sempre muito bem e tudo mais. E a gente acha que já tá careca de saber que é só um recorte, né, da nossa vida e tudo. Mas é claro que, tipo assim, eu acho que faz sentido também uma pessoa querer colocar, tipo, em termos de mercadológicos, sabe? Tipo, porque virou, de fato, uma janela pro mercado em muitos sentidos. Quer falar alguma coisa, lindo? O meu pinguim de pelúcia tava se debruçando aqui no microfone. Enfim, eu acho que é uma janela importante, né, no mercado hoje em dia, então faz sentido a gente querer colocar os nossos destaques, as coisas que a gente mais gosta sobre a gente, ou momentos bons, tudo isso. Mas eu tava pensando como comparação fazia parte da minha vida, né? Eu sempre achava que o que eu fazia não era bom o suficiente, que eu tinha que ser de um jeito, que eu tinha que ser de outro. E nunca ser eu estava bom. Então, eu fico pensando nessa época como eu ficava me comparando com essas pessoas que eu via no Instagram, ou seja, onde for, mesmo tendo uma conversa com alguma pessoa que tivesse uma energia que fosse confiante, eu ficava imaginando como é que essa pessoa chegou nesse lugar. E eu, hoje em dia, com a minha autoconfiança, com eu estar muito bem comigo mesma, eu consigo entender os dois lados. Tanto de uma pessoa insegura, que não entendia muito bem como as pessoas conseguiam ser confiantes, e agora de uma pessoa confiante, que realmente vê como não se dar crédito e não se valorizar e não se ver de uma forma positiva, ou não achar as coisas, as características que você valoriza sobre você, é uma verdadeira perda de tempo. E eu nem digo isso pra ser insensível, porque se for assim eu perdi tempo pra caramba, mas eu sou uma daquelas pessoas que realmente acredita que essas jornadas acontecem de uma forma que te moldam como pessoa e que te levam pra lugares que você nunca teria chegado se você não tivesse passado por essas coisas. Eu sinto que agora que tudo meio que tá se alinhando pra mim de uma forma muito positiva, principalmente no meu mundo interno, eu sinto que eu consigo entender isso de uma maneira mais forte. Porque antes as pessoas falavam, mas confiança é você, tipo, acreditar em você mesmo e ter essa fé em você mesmo, e eu não sabia como chegar nesse lugar. E a verdade é que eu nunca vou poder te dizer exatamente o que você vai fazer, tipo, passo a passo, e é por isso que eu acho que me frustra tanto também esses cursos de coaching, ou seja o que for, porque tem cursos que são úteis, tem cursos que são bacanas e realmente passam esse conhecimento de uma forma que, olha, essa foi a minha experiência e eu vou colocar aqui nesse formato de curso tudo que eu aprendi. Eu tenho até vontade, assim, de criar uma plataforma sobre isso e de colocar essa perspectiva minha que eu tenho, né, em relação às minhas coisas para pessoas que me acompanham, que gostam das minhas reflexões e tudo isso. Até porque, como você já deve ter reparado, eu gosto de falar. E eu também, assim, eu não sei, eu acho que me daria muito bem fazendo palestras, sei lá, enfim. Mas, tirando esse devaneio à parte, eu quero dizer isso tudo porque tiveram muitas pessoas que eu me comparava que eu comecei a realmente ver que não estavam vivendo aquela vida que elas estavam mostrando. E eu não digo isso num sentido falso, né? Tipo, elas estavam postando que elas moravam num lugar que não moravam, ou que faziam uma coisa que não faziam. Não, eram pessoas que faziam realmente essas coisas. Mas toda a visão do mundo dos negócios que tem por trás das redes sociais, eu acho que às vezes fica muito oculto pra gente. Eu mesma olhava essas influencers, assim, tipo, eu olhava muito uma chamada Alexis Rand, provavelmente você conhece. Mas se não, basicamente ela era uma modelo super famosa, ficou famosa no Tumblr, ainda, né? Por causa de um casal que ela fazia parte, era ela e o Jay Álvares, eram as pessoas, tipo assim, que dominavam o Tumblr. E eu era obcecada, assim, por ela. E eu ficava, tipo, cara, por que eu não nasci exatamente igual a ela? E eu juro por Deus, tipo, isso passava na minha cabeça durante um bom tempo, assim, foi frequente. Eu ficava, tipo assim, hiperanalisando o corpo dela pra poder entender por que o meu corpo não era da mesma maneira. Eu ficava me questionando por que eu não pude, tipo, nascer no lugar que ela nasceu pra poder ter, tipo, aquelas oportunidades, tudo isso. Então, ia muito profundamente, assim, chegava a uns extremos desses, sabe? Que eu ficava tão insatisfeita comigo mesma a partir dessa comparação que eu começava a criar realmente repulsa. E não só isso, mas eu começava a, tipo, achar tudo em mim ruim, ou tudo na minha vida ruim. E aí, é óbvio que teve, tipo, muito tempo de terapia e tudo isso, mas eu gosto de falar um pouco mais geral e do prático, pra poder ficar mais útil também pra quem esteja assistindo. Foram muitos pontos a serem alinhados. Não era só autoestima, era uma construção. Eu acho que uma coisa que a gente não fala muito, pelo menos eu não vejo tanto ser falado, é sobre essa construção de uma visão, de uma perspectiva, da gente viver numa ilusão sobre nós mesmos. Isso se dá por muitas questões, né? Traumas, vivências, experiências, sociedade, circunstâncias, classe social, região do mundo, região
tudo isso tem um fator em como você vai se ver e ver a vida também. Mas, acho que o que pouco se fala é que você pode, aos poucos, começar a desconstruir essa visão. Eu tinha uma visão muito rígida sobre mim mesma, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho, mas eu tinha essa voz na minha cabeça, que era mim, que sou eu, né, no caso, que era, eu chamava de general, porque era uma autocrítica, uma cobrança tão forte, que eu sentia que eu tava, tipo assim, num exército, sabe, que eu não podia relaxar em nenhum segundo. Por muito tempo antes disso, teve essa cobrança externamente, entendeu? Eu me senti socialmente cobrada por outras figuras de poder na minha vida, e eu acho que quando eu cheguei em um certo momento que essas figuras já não estavam mais presentes, eu trouxe todo o discurso que ficou ecoando pra mim. Então, é muito curioso, porque eu olho pra trás e falo assim, gente, por que eu fazia essas coisas? Por que eu me importava tanto com isso? Por que eu não sei o que? Só que a gente não se dá conta que a gente cria mecanismos de defesa pra sobreviver. A nossa cabeça é feita pra, literalmente, tipo, o que vai me proteger mais aqui? Às vezes é muito automático. E às vezes é uma coisa, pode ser, uma fase, pode ser tão emocionalmente desgastante que você nem vai se dar conta do que, tipo, seu cérebro tá fazendo, seu corpo tá reagindo, tipo, você não sabe. Você só sabe que você passou por aquela fase de alguma forma. Às vezes entra até uma dissociação, um vazio ali, que você não consegue lembrar das coisas porque foi tão rápido, pareceu tão rápido, por mais que tenha às vezes sido anos ou meses, de repente você se olha naquela situação, já do outro lado da situação, meio sem entender, tipo, gente, o que foi aquilo, sabe? Pra quem não tem experiência, assim, com dissociação, é uma sensação, basicamente, que você sente que nada aconteceu com você, tipo, não é que... É como se alguém estivesse falando da sua história às vezes, você tá contando em terapia, ou você tá falando com alguém, e aí parece que não foi com você, que não é com você, que entendeu? Você não é a pessoa que vivenciou aquelas coisas. Então você fica meio assim, sabe? Tipo, tal e tal aconteceu. Mas aí você, tipo, você sai um pouco de si, entendeu? É como se você desligasse um pouco a consciência de que você é aquela pessoa que você é, né? Então é curioso porque eu falei da perda de identidade numa construção equivocada, e essa transição eu acho também que é pouco falada. Esse momento que você um dia percebe que a sua construção foi equivocada e que ela não te faz bem, que ela te protegeu em momentos, mas que de repente ela não tá mais te fazendo bem, até você chegar um ponto que você fala, caramba, eu estou estável, eu estou autoconfiante. É um extenso processo. Tem muitos fatores, tem muitas coisas. É como se você estivesse lapidando uma coisa, ou mesmo assim, limpando. Eu gosto de pensar, tipo, você tá limpando o jardim, tá tirando todas as crenças limitantes. Acho que eu também já usei esse exemplo aqui. E não só as crenças limitantes, mas muitas outras coisas, né? Então, eu comecei a entrar numa fase da minha vida que eu soube, assim, que eu tava realmente atingindo um ponto de constância com autoconfiança. Porque a gente tem essa ilusão, né? Que um dia a gente é inseguro e no outro dia a gente é confiante. Ou mesmo, a gente vai ser inseguro pra sempre e quando a gente achar autoconfiança, a gente vai ser autoconfiante pra sempre. Só que não é verdade, né? É óbvio que não é, porque na prática já não é bem assim. Quanto mais a gente constrói esse mundo interno com a gente mesmo, mais a gente lapida essa visão de mundo que a gente tem. Então, claro que não vai mudar da noite pro dia, mas parece que quanto mais você abre espaço pra você mesmo, mais você abre espaço pra vida ser o que você gostaria que ela fosse. E eu digo isso, assim, de uma forma muito empática, porque força de vontade só é pra quem tá bem, sabe? Tipo assim, pra quem pode ter força de vontade. Porque força de vontade não é uma coisa, assim, acessível. Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela não pode ouvir, tenha força de vontade. Ou, tipo, você não muda a sua situação porque você não quer. Tipo, não só insensível, mas, além disso, muita invalidação, além disso, muita ignorância, na minha opinião. Porque não é sobre um dia mágico você olhar e você falar, agora eu quero mudar. É claro que existe um poder muito grande na decisão, na tomada de decisão de você dizer, cara, alguma coisa aqui vai ter que mudar e eu não vou descansar até isso aqui mudar. Ok, eu super acredito nisso, porque tem coisas na minha vida que eu realmente olhei e falei, cara, é impossível, não tem condição, não vai acontecer, nananã. Só que eu tava, tipo, ali no fundo, sabe? Tipo, mas eu acho que isso poderia acontecer, eu acho que poderia, mas era tão sufocado pelas opiniões alheias e pelos medos e pela, sei lá, críticas das pessoas que eu ficava meio assim, tipo, tá, talvez aconteça, mas não vai acontecer. Mas talvez essa fezinha, esse grão de arroz de fé que você tem aí, é a coisa que vai te mover pra frente. Assim, não é comprar o curso X, não é, na minha opinião, se dizer que você pode. A gente tem que começar a separar que, tipo assim, não é sobre você começar a construir essa autoestima e começar a se dizer, tipo, olha, pode sim, vamos ver quais são as evidências aqui do que você conseguiu, de fato, porque você fica falando que você não conseguiu nada, mas peraí, vamos olhar aqui. E aí, quando você coloca num sentido mais prático e amplo da coisa, você começa realmente a ver, caramba, peraí, eu tava num ponto, depois eu evoluí, aqui eu fui pra outro lugar, enfim. E o ponto com isso é vendido muito como uma ideia de, mas você consegue, basta querer. O que eu acho que é muito falho e é um tiro no pé nesse discurso todo
é que cada um tem o seu caminho. E eu não digo isso de uma forma clichê pra poder dizer, ai, cada um, olha, cada um, uns têm caminhos bons e outros têm caminhos ruins, e é tipo, não, é no sentido de que eu posso fazer uma coisa querendo chegar em um lugar, e uma outra pessoa pode fazer essa mesma coisa querendo chegar em outro lugar. E aí, de repente, eu, com aquele caminho que eu fiz, eu chego nesse outro lugar que a pessoa queria. E aí a pessoa volta pra onde ela começou, mas completamente diferente, já com uma outra visão, e ela esbarra no lugar que eu queria, por exemplo. Então, tipo assim, essa ilusão de controle de que eu vou tomar uma decisão correta e aí tudo vai perpetuar, e se eu tomar uma decisão errada, nada mais vai dar certo, é muito ilusório, na minha opinião. Porque não é só uma decisão que define a sua vida. E realmente, uma coisa que os coaches acertam muito e que as pessoas da motivação assim acertam muito, é que realmente a constância vence. Constância vence qualquer coisa, na minha opinião. Qualquer coisa. Porque, veja bem, quantas pessoas que às vezes não têm, tipo, talento, digamos assim. Não gosto muito dessa palavra porque talento não é muito, tipo, entendeu? Não é uma pessoa que estuda pra caramba. Será que ela não vai ter o mesmo talento que uma pessoa que simplesmente tem aptidão? Não sei, entendeu? Acho que sim, acho que pode chegar no mesmo nível, talvez com um caminho diferente, como eu falei, mas, tipo assim, não deixa de ser menos talentosa porque ela teve que estudar e a outra pessoa, tipo, simplesmente nasceu meio sabendo, entre muitas aspas. Sei lá, enfim. O ponto é, cada um vai ter uma forma de fazer as coisas e a constância vai ser o único caminho pra realmente chegar onde se planejou, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho um sonho. E aí, eu sei que eu vou chegar nele um dia. Isso é uma decisão que eu tomei. Eu falei, não, vai acontecer. Não é que alguém vai me dizer, não vai acontecer não, Sol. E eu vou falar, ah, então tá. Não. Mas você acha que eu comecei assim? Que eu comecei decidindo, tipo, num dia que eu tava ferrada de cabeça, tipo, deprimida, não sei o que, não. Eu simplesmente olhei pra mim e falei, você vai conseguir, garota. Não, claro que não. Teve todo um processo. Então, às vezes, a gente vai começar em um lugar que não é vantajoso, digamos assim. Então, eu comecei com várias coisas que não me favoreciam nesse lugar. Tipo, uma pessoa insegura vai fazer vídeo pra rede social, uma pessoa insegura vai ser atriz. Tipo, tinham várias coisas ali que eram, no meu caso, autoimpostas e próprias da minha experiência humana. É engraçado falar assim, mas é verdade. Que estavam me colocando, estavam me atrasando, mas eu não conseguia me liberar dessas coisas. Então eu tive, sim, que ter toda uma construção pra poder chegar no lugar que eu cheguei. Porque, na verdade, foi uma desconstrução. Outras pessoas vão ter questões com imagem, por exemplo. Então, assim, minha autoimagem é muito ruim, então eu me vejo de uma forma diferente do que eu realmente sou. Uma dismorfia corporal. É uma outra área, entendeu? Tipo, é um outro lugar. Às vezes, tudo se mistura. É depressão, é dismorfia corporal, é ansiedade, porque a gente está vivendo, na minha opinião, numa época que esses transtornos estão cada vez sendo mais falados, mas também, por um lado é muito bom, porque estão sendo nomeados. Então, por exemplo, TDAH já não está virando mais aquela coisa, é muito engraçado, é uma pessoa que é desligada e meio burra. Tipo assim, eu sentia muito isso, né? Eu fui muito tratada como burra em muitos momentos por causa do meu TDAH. Então, é legal saber que tá desestigmatizando, que as pessoas estão falando mais sobre e tudo mais. Ao mesmo tempo, fica muito difícil de não ter nenhum tipo de transtorno, e eu digo, tipo assim, se sentir transtornado, não tô nem falando de condição psicológica, psiquiátrica, eu tô falando realmente de se sentir perdido e se sentir completamente, tipo, em meio a tanta coisa que cria um vazio na condição atual que a gente tem, porque tudo é muita coisa, na minha opinião, sabe? Tipo, o tempo todo, muita coisa e muita complexidade, você tem que pensar em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e se você não parar pra pensar nessas 1 milhão de coisas, você deixa alguma coisa passar e você tem que estar atento o tempo todo a tudo, e tudo bem, talvez essa seja a minha experiência a partir do TDAH, mas eu não sinto que sabe? Eu sinto que é, tipo, uma expectativa geral, também já falei isso, tipo, é uma expectativa geral muito alta pra um ser humano. E tá se tornando cada vez mais alta. Então, a gente tem que parar de fingir que as pessoas são iguais. Eu sinto que isso aconteceu muito na minha fase da escola. Eu sentia que o sistema educacional ficava tipo assim, todos têm que ser dessa forma, todos têm que aprender desse jeito. Porque na verdade, assim, no fundo, a maior parte da galera tá afim, tipo, galera, vamos passar aqui de ano, vamos chegar lá no mercado de trabalho, porque a gente tem que fazer a roda rodar. Não tô dizendo que são todas as escolas assim, nem todo o sistema educacional, mas a gente tem uma questão, né, muito forte com isso. Então, eu sentia que, tipo, não tinha espaço para o meu tipo de aprendizado, por exemplo. E eu sinto que isso se aplica a muitas coisas na nossa vida. Então, é tudo sobre um caminho certo. É tudo sobre os passos, qual é o passo a passo que eu tenho que tomar. E é curioso porque eu falei recentemente nisso no meu Instagram, sobre como as pessoas estavam me perguntando, como é que você começou a crescer no Instagram? O que você fez? Essa pergunta é a melhor pergunta que eu recebo. Porque, assim como eu já quis essa resposta das pessoas que estavam no lugar que eu queria,
né? Eu queria saber, eu falava, gente, mas essa pessoa já tem o que ela quer, por que ela não pode me passar exatamente o que ela fez? E tipo assim, isso. Só que é aquilo, é por isso que as pessoas que estudam pra cacete, se dedicam anos da vida, não sei o que, e ganham uma especialidade num assunto, querem acabar vendendo cursos, ou querem acabar desenvolvendo produtos, porque olha o trabalhão que a pessoa teve que fazer ali. Olha os anos de estudo, olha os anos de tentativa e erro ela fez por ela mesma, às vezes, entendeu? E aí chegar num momento em que você vai... Não é que você não possa falar assim, eu vou te ensinar, porque eu tô com vontade. Pode ser, mas não é sobre ensinar, necessariamente, entendeu? É sobre o caminho dessa pessoa, foi desse jeito. Pode ser replicado? Acho que sim. Eu posso sim vender um curso sobre, tipo, como eu cresci na rede social? Posso, mas assim, eu acho tão particular, porque eu não tive só que um dia acordar e falar, vou crescer na rede social. Eu falei, eu vou usar isso como ferramenta de comunicação. Como é que eu vou fazer? Essa foi a primeira coisa. E aí até eu me entender, de olha que eu já era atriz, já era comunicadora, já tinha conforto com a câmera, já tinha saído de um lugar ali muito favorecido, né? Mas o ponto é, caramba, como é que eu vou fingir que, tipo, eu tenho certeza que isso vai dar certo para outra pessoa, sendo que eu mesma dependi de vários fatores, porque isso foi comigo, entendeu? Como é que eu vou simplesmente dizer para outra pessoa que assim, assado? Eu posso dar dicas básicas, eu posso falar mais ou menos, mas eu não posso garantir e dizer que é uma coisa, que é uma solução mágica, basicamente. Então, o que você fez é uma coisa que não abrange nada, entendeu? Tipo, porra, o que eu fiz? Nossa, eu tô há 10 anos fazendo isso. Vamos começar por aí, minha amiga, sabe? E olha que eu tô no princípio da minha jornada ainda, então é curioso, entendeu? E eu acho que isso se aplica a muitas coisas. Uma pessoa foi lá, por exemplo, e ganhou um prêmio. Aí você vai lá e pergunta, mas como é que você fez? Pô, uma resposta também extensa, sabe? Não é só tipo, eu trabalho, sei lá, com edição de vídeo, ou eu trabalho como médico, cirurgião de coração. Você vai olhando as coisas e vai falando assim, às vezes as pessoas querem a resposta pronta e rápida, mas ela não existe. Não é uma resposta pronta e rápida. Tem a pessoa que estuda o algoritmo profundamente da rede social e vai poder dizer muito mais prática, de forma mais prática, o que ela fez? Provavelmente. Mas isso confirma muito o ponto de que cada pessoa tem a sua história, de que não dá pra ficar replicando a mesma história pra várias pessoas. Tem histórias parecidas, tem caminhos próximos, mas com uma pessoa acontece de um jeito e com outra pessoa acontece de outro. Semelhança acontece, mas essa ideia de que qual é a fórmula mágica pra eu conseguir é uma grande ilusão, na minha opinião, pra vender coisa. Porque eu caía nessa ilusão. Eu falava, eu preciso ser a modelo dos Estados Unidos, da casa do cacete, não sei o que, preciso ser magra igual a ela, preciso ser... E assim, de verdade, assim, ela é muito mais magra do que eu. Então, tinha essa diferença, porque eu sei que alguém vai falar, você é magra, sim, eu sei, mas é porque realmente ela era muito mais magra que eu. E não é nem sobre isso, é tipo, eu precisava ter o corpo dela, eu precisava ter a condição dela, eu precisava ser ela, basicamente. E é uma coisa que eu nunca ia conseguir fazer. Então, você vê como é, tipo, um ciclo tóxico por si só, porque a gente fica fingindo que a gente vai tomar essa pílula mágica um dia e aí tudo vai ser exatamente como a gente precisava, porque a gente não tá lá, porque a gente não tá como a gente precisa. Só que a gente esquece que essa construção ao longo do tempo também vai ser feita pela gente. Vai ser uma versão nossa que vai escolher uma coisa ali na frente, que vai te levar pra um outro caminho, que vai te levar pro... Sabe, tipo, não é exatamente igual a um jogo de videogame que você escolhe uma coisa, você tem aquelas opções, né, aqueles jogos interativos que você pode escolher uma opção ou a outra. Mesmo dentro desses jogos, as opções são muito limitadas. Na realidade, nossa, são infinitas as possibilidades. Então não é tão certo quanto ou é um caminho ou é outro. Ou eu faço isso ou eu me ferro. Ou eu ganho ou eu perco. É tipo, não é 8 ou 80. Não é tão simples assim. Porque a nossa realidade consiste em várias e milhares e bilhões e infinitas possibilidades. Então, não tem só o caminho em que você se ferra e o caminho que você ganha. Tem todo um trajeto, tem a sua história praticamente customizável a você. Tem características de fora que óbvio que vão influenciar nisso, como eu já falei. Então, para mim, eu tenho visto muito a minha jornada, assim, a minha trajetória de tudo que eu quero fazer na minha vida, tudo que eu penso assim, cara, eu gostaria muito de fazer isso. Eu começo planejando. Eu penso, quais são mais ou menos os passos que eu precisaria tomar para poder fazer uma coisa. E aí é muito menos sobre uma fórmula mágica e muito mais sobre o que eu, especificamente, vou caminhar para fazer. Então, por exemplo, eu quero começar a postar conteúdo. Então, eu vou pensar primeiro o que eu gostaria de falar na internet. Nada? Tá.
Então eu não gostaria de falar nada. Será que eu posso brincar com esse tema de não querer falar nada? Será que eu posso criar um quadro sobre isso? E por aí vai. Eu acho que a beleza de ter infinitas possibilidades é a criatividade. É você poder brincar com a sua realidade da melhor maneira que você pode. E é óbvio que quanto mais privilégio, quanto mais condição, né? Quanto mais acima você está numa classe social, mais possibilidade você vai ter, né? Isso influencia diretamente. Mas ao mesmo tempo, mas também não significa que esses fatores vão fechar todas as portas automaticamente por causa disso. Então, tem uma artista, tenho que lembrar o nome dela, cara, mas enfim, é uma artista que tem uma deficiência física, tipo, pinta com os pés, enfim. E tipo assim, dentro da condição dela, ela achou algo extraordinário. E é isso que eu acho lindo de ver. Eu acho lindo de ver, cara. É singularidade, é autenticidade. É uma pessoa chegar e falar, eu não tenho, sei lá, essa maneira que você quer que eu faça. Eu não tenho essa maneira que você quer que eu faça. Mas eu tenho a minha maneira. E a minha maneira é incrível. E ela se torna talvez até mais especial do que a sua maneira. Porque eu tô fazendo a minha maneira. E eu acho isso muito lindo de ver, sabe? E eu senti que eu encontrei um pouco esse caminho, sabe? Tipo, não era sobre ser a fulana de tal, ser fulana de tal, não era sobre entrar no caminho que a fulana de tal fez ou descobrir o que alguém fez pra estar no lugar que eu queria. Na atuação isso também aconteceu muito comigo, eu ficava olhando pras pessoas, por exemplo, uma protagonista de novela, eu falava, uau, o que ela fez? O que ela fez? Quem que agencia ela? O que ela tá fazendo? Como é que eu posso ir lá? E assim, pegar referência e dizer, olha, ela fez algo legal ali, bacana, isso faz super sentido e é até inteligente. Agora, você colocar um microscópio tão forte que você não consegue ver a visão geral das coisas é algo que te prejudica e te atrasa. Porque você fica focado nas coisas mais fúteis da situação, por exemplo, por que não sou eu? Autossabotagem, autocrítica, destruir a sua autoconfiança, inveja. E assim, tem várias coisas aqui que, por exemplo, a inveja, ela pode ser boa também, né? Tipo assim, normalmente ela é ruim, mas, na minha opinião, mas ela pode ser redirecionada, ela pode ser usada como questionamento. Quando eu senti inveja na minha vida, eu realmente me perguntava por que eu tô sentindo inveja dessa pessoa? Qual é a questão? Porque às vezes, assim, tava dizendo muito mais sobre mim do que a outra pessoa, entende? Tipo, não era sobre, às vezes, nem eu querer estar no lugar da pessoa. Era sobre, às vezes, eu estar com saudade daquela pessoa. Ou, às vezes, eu estar em falta com alguma coisa na minha vida que eu queria estar dando atenção e aquela pessoa tava dando de uma forma legal. E por aí vai. Então, pode ser investigativo. Mas o que eu quero dizer é que quando você perde tempo com todas essas coisas que você não pode controlar, por exemplo, por que eu não sou outra pessoa? Você acaba perdendo esse tempo nesse processo de ficar sugado com as vontades e não consegue agir muito bem. O que eu também conheço perfeitamente, que é o congelamento. Durante muito tempo eu me senti congelada, assim, eu sentia que eu queria tanta coisa e eu queria tão pra ontem que eu não conseguia me mexer. Acho que fazer as pazes com o fato de que as coisas levam tempo é muito importante, assim, porque levam tempo. Quanto mais rápido você aceitar que as coisas levam tempo, menos sofrido, sabe, ficam os processos. Então, assim, ter seu caminho não é um crime, sabe? É o seu caminho. Ele não precisa ser igual ao do outro. Isso tem uma beleza muito grande do fato do seu caminho não precisar ser igual ao outro. E tá tudo bem, às vezes você falar, pô, caraca, tá bom, mas tipo, a loteria até que ajudaria. Pô, ter essa mansão nem ia ser chato. Sim, mas, sabe, eu acho que eu vejo a vida hoje em dia meio como se fosse esse videogame muito mais complexo dessas opções. Eu tenho acreditado que as coisas são muito mais reversíveis do que eu fui ensinada a acreditar, entendeu? Tem decisões que às vezes não eram tão sérias assim, que eu colocava muito peso nelas. Tipo, se eu não decidir certo agora, isso vai definir o resto da minha vida. E beleza, dependendo da seriedade pode até ser. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a coisa nem era tão séria. Muitas vezes eu podia experimentar, eu podia me dar o luxo de ver qual era. E eu acho que a gente tem muito medo disso também, de arriscar algumas coisas. Eu não tô nem falando de coisas assim sérias, né? Que vão, tipo, realmente, de fato, impactar a sua vida de maneira geral. Mas a gente tem medo de arriscar umas coisas tão bobas, sabe? Tipo, será que eu vou nessa aula? Será que eu experimento isso aqui? Será que eu... E meio que isso é viver. E é tão libertador você poder fazer isso, porque você acaba crescendo e se aproximando de muitos objetivos sem querer, só porque você decidiu, às vezes, ir num barzinho que você não tava afim, ou você decidiu que você ia, assim, ver seus amigos num dia que você tava se sentindo mal. Uma coisa que tem acontecido muito comigo, eu tenho tido, às vezes, aversão de sair de casa. Tipo assim, eu não quero, não vou, não sei o quê. E aí eu fico meio que nessa, tipo, eu não quero, não vou, pra que eu vou, pra que eu vou fazer isso, pra que... E quando eu vejo, eu falo, não, você vai sim. Tipo, é óbvio que eu não vou me... Eu não tô me forçando a fazer coisas que eu não quero. Mas eu comecei a ver que eu queria fazer certas coisas, e aí depois eu ficava tipo, não quero, não quero. E tudo bem mudar de ideia. Às vezes você quer sair, depois você não quer. Show. Mas no meu caso, eu tava vendo que era muito mal de sabotagem, sabe? Era tipo uma proteção mesmo. Tipo, agora que eu tô bem sozinha também, eu vou ficar sozinha. Não. Eu falei, não. Não vamos cair no outro extremo. Você lutou pra caramba pra sair do outro. Agora você vai cair no outro? Do outro lado? Não precisa. E aí eu falei, eu vou sim. E eu comecei a fazer várias vezes isso. Eu vou sim. Cara,
todas as experiências que eu fiz isso, que eu realmente sabia que eu tava, tipo, botando um pouquinho ali de autossabotagem, eu voltei radiante, feliz, mais alinhada com o meu propósito, mais desenvolvida, me trouxe coisa pra pensar, me trouxe memórias boas, momentos muito felizes, que eu ri pra caramba, que eu conheci alguém, que eu me conectei de alguma forma, e foram os meus momentos mais presentes, e ainda têm sido os meus momentos mais presentes, esses que eu realmente me permito e falo, eu vou ver como é que é, porque o máximo que vai acontecer é eu não gostar, e eu não ir mais, ou eu não curtir a galera, ou não curtir a vibe, eu não volto, eu não faço mais, ou não preciso falar com essa pessoa nunca mais na minha vida, e por aí vai. Mas o o melhor cenário vale tanto a pena, sabe? Tipo, caramba, que oportunidade será que mora nesse lugar? Será que mora nessa... Eu não tenho, começa a falar assim, porra, não tem oportunidade nenhuma aí, eu quero mais tirar uma soneca e ver um Netflix. Show, mas daí a se auto-sabotar e usar de desculpa pra você não traçar o seu caminho, aí é só, tipo, desligar o jogo e, tipo, não aproveitar a parte boa dele também. Eu espero que tenha feito sentido. Eu falei que nem uma tangarela nesse episódio, enfim... Perdão aí qualquer coisa, eu entrei num... Eu não sei. Você não me pergunta que eu não sei. Mas eu te vejo quinta-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.